vamos fazer aqui a correção da atividade. Peguem um caderno de vocês e acompanhem. Primeira questão. Determine os números cujo valor absoluto é. Então, olha aqui, eu já sei que o valor absoluto é 8. Quais são os números em que eu tenho como valor absoluto 8? Eu sei o quê? Que se o menos 8, o valor absoluto de menos 8 é 8. O valor absoluto de 8 é 8. Então, os números cujo valor absoluto é 8 é o menos 8 e o 8. Letra B, o 13. Quais são os números cujo valor absoluto é o 13? Quais são os números que o valor absoluto vai dar 13? O menos 13 e o 13. Na letra C, quais são os números que o valor absoluto vai dar 10? O menos 10 e o 10. Na letra D, quais são os valores absolutos quais são os números em que o valor absoluto vai dar 2? Vai ser o menos 2 e o 2. Segunda questão. Determine o valor de. Quero saber o módulo de cada um desses números. Na letra A, o módulo de um número é sempre positivo. Por quê? Porque módulo se trata de distância e distância ela é sempre positiva. Então, na letra A, qual é o módulo de menos 15? É 15. Qual é o módulo de mais 100? É 100. Qual o módulo de menos 25? 25. Qual é o módulo de menos 30? 30. Qual é o módulo de mais 90? 90. Letra F. Qual é o módulo de menos 121? 121. O módulo de zero? 0. Letra H. O módulo de menos 35? 35. Letra I. O módulo de mais 279? 279. Terceira questão. Entre as opções a seguir, escreva qual é o número de maior valor absoluto. Maior valor absoluto, certo? Qual é o valor absoluto de menos 9? É 9. Qual é o valor absoluto de 5? 5. Então, qual desses aí tem maior valor absoluto? É o menos 9, certo? Se tiver algum, deixa eu ver bem aqui. O valor absoluto de menos 9 é 9. O valor absoluto de 5 é 5, certo? Qual desses é o maior número? O 9. Então, qual é o número que tem maior valor absoluto? O menos 9, certo? Letra B. 0 ou menos 6? Qual é o valor absoluto de 0? 0. Qual é o valor absoluto de menos 6? O 6. Então, qual desses tem valor absoluto maior? O menos 6. Na letra C, o menos 8 ou o menos 2? Qual é o valor absoluto de menos 8? 8. Qual o valor absoluto de menos 2? 2. Aqui, 8 e 2. Então, aqui, o 8 é maior do que 2, então o número que possui maior valor absoluto é o menos 8. Qual é o valor absoluto de 10? 10. Qual é o valor absoluto de menos 4? 4. Então, qual é o maior valor absoluto aqui? O 10. Então, qual número possui maior valor absoluto? O 10. Quarta questão. Letra A. O oposto, determine, letra A, o oposto de menos 2. Qual é o oposto de menos 2? É o que está espelhado na reta numérica. É o 2, ou mais 2. Letra B. Qual é o oposto de menos 64? 64. Lembrando, gente, o oposto de um número negativo é o seu reflexo positivo. O do número positivo é o negativo. Letra C. O oposto do oposto de menos 9. Vamos primeiramente, qual é o oposto de menos 9? É 9. Qual é o oposto de 9?
menos 9. Você está fazendo 2 vezes o oposto, certo? Mesmo jeito aqui na letra D. O oposto do oposto de mais 5. Qual é o oposto de mais 5? Menos 5. Qual é o oposto de menos 5? 5. Letra E. Qual o oposto de módulo de menos 10? Primeiro a gente vai calcular o módulo de menos 10. Qual é o módulo de menos 10? 10. Qual é o oposto de 10? Menos 10. Letra F. O módulo do oposto de menos 5. Então, qual é o oposto de menos 5? 5. Qual é o módulo de 5? 5. Quinta questão. Coloque os números em ordem crescente, usando o sinal entre eles. Então, olha aqui, ó. Ordem crescente é o quê? Do menor para o maior. Aí lembra, os números menores são os números negativos. Então, já sei que vem primeiro os negativos. E aí, qual é o menor do número negativo? Quanto maior é o módulo desse número, menor é ele. Então, aqui, qual é desses números negativos, qual possui maior módulo? É o menos 8. Então, esse aqui é o menor, certo? Então, menos 8 é o menor. Depois vem qual? O menos 4. Depois, o menos 3. Aí, o 0. Aí, dos positivos, quanto maior, o módulo maior é o número. Então, mais 1 e mais 2. Letra B. Tenho aqui os números. Primeiramente, vem os números negativos. O menor é o de maior módulo. Qual é o maior módulo? Menos 10. Então, menos 10 é o menor número. Depois vem o menos 9, o 0, o mais 1, mais 2 e mais 6. O sinal que ele pede é esse aqui, certo? Do menor que. Sexta questão. Qual é o número maior em cada item? Qual é o número maior em cada item? Na letra A, o 20 ou o 18? Qual é o maior, o 20 ou o 18? Quando é número positivo, o maior é aquele de maior módulo. 20 ou 18, qual é o maior? O 20. Na letra B, menos 20 ou menos 18? Gente, ó, dos números negativos, observa, número negativo vai ser o quê? Quanto maior é o número, menor é o seu módulo, certo? Então, aqui, ó, o maior é aquele de menor módulo, certo? O maior é o de menor módulo. Qual é o que tem menor módulo aqui? O menos 18. Qual é o maior? O 0 ou menos 20? O 0 é maior do que qualquer número negativo. Então, aqui é 0. Letra D, 0 ou mais 8? Os números positivos são sempre maiores do que 0. Aqui no caso, então, é o mais 8. Menos 15 ou menos 40? Do mesmo jeito da letra B. Quanto o número maior é aquele de menor módulo, ou seja, o menos 15. Na letra F, menos 8 ou mais 20? Os números positivos são sempre maiores do que os números negativos. Então, aqui vai ser o 20. Sétima questão. Entre as sentenças a seguir, corrija as falsas. Na letra A, o 0 é maior que qualquer número negativo? Isso aqui é verdadeiro. Letra B, o 0 é maior que qualquer número positivo? Falso. O 0 é menor que qualquer número positivo. Na letra C, qualquer número negativo é maior do que qualquer número positivo? Falso. Qualquer número negativo é menor do que qualquer número positivo. Letra D. Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo? Verdadeiro. Letra E. Se dois números forem positivos,
O maior será aquele que tiver menor módulo? Falso. O maior será aquele de maior módulo. Letra F. Se dois números forem negativos, o maior será aquele de menor módulo? Verdadeiro. O maior será aquele de menor módulo. Certo? Então, aqui fica a correção. Façam as correções aí no caderno de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo. Não fiquem com dúvidas, podem perguntar. Muito obrigada pela atenção de vocês.